Paz e graça aos irmãos. Família saudável nós devemos ser. Mas é bom que a gente possa afirmar: família saudável, Senhor, nós não só devemos ser, nós queremos ser, Senhor. Nós precisamos ser neste mundo tão adoecido, E procuramos para esse domingo escrever um artigo onde buscamos explicar algumas palavras deste louvor que está baseado na palavra de Deus. Nós vamos ver hoje uma primeira base para iniciarmos esses 8 domingos da família, esses 50 dias de oração pela família. E uma base dele está no Salmo 90, no versículo 12. E outra base está também em Josué. Josué, quando Deus faz o chamado a Josué no capítulo 1, depois no capítulo 24. Depois outra base em 1 Coríntios, capítulo 13. O amor como um remédio tão necessário para as nossas famílias. E eu convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 90. Hoje à noite nós vamos estar tratando sobre uma receita para uma família saudável. Se porventura você, por um motivo justo, não puder vir à noite, eu quero pedir que você acesse o canal do YouTube da igreja. Você não deixe de adorar a Deus junto com a igreja, pensando naquilo que será tratado também no culto desta noite. Nós precisamos de famílias saudáveis. Nós estamos vivendo no mundo, e não é só lá no mundo. Nós temos famílias disfuncionais, nós temos famílias tóxicas dentro da igreja. E isso eu tenho que dizer para você assim, isso não me espanta. Poxa, pastor, não espanta, não me espanta. Porque nós somos pecadores. Agora, o que me espanta é a gente continuar uma família tóxica, me espanta continuar uma família disfuncional pelo resto de nossas vidas. A partir do conhecimento da palavra de Deus, Deus quer tratar o coração das nossas famílias. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 90. Eu quero convidar você a ler todo o Salmo. Eu não vou pregar em todo o Salmo, eu quero concentrar a palavra desta manhã no versículo 12, mas eu quero que você perceba o que a palavra de Deus, o que o salmista, que neste caso foi Moisés, o que ele traz aqui para os nossos corações. Vamos nos colocar de pé, se você puder ficar de pé, Salmo de número 90. Nós vamos ler de modo alternado. Depois que lermos todo o Salmo, nós vamos terminar voltando para o versículo 12. Como de costume, nos domingos que a gente tem a ceia, as nossas crianças vão ficar conosco até o final, até termos os avisos concluídos. Então, as crianças estarão saindo com as professoras e professores, vamos ficar até o final, tá certo? Salmo de número 90, vamos ler de modo alternado. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento.
Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos ler juntos o versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Nós vamos orar ao Senhor. Peço que você curve a sua fronte e feche os seus olhos. Vamos orar. Pai Santo, nós estamos, ó Deus, na Tua presença, pecadores, ainda que lavados no sangue do Senhor Jesus. Continuamos, ó Deus, na pressão do pecado, nas investidas de Satanás, lançando seus dardos inflamados para adoecer as nossas famílias, Senhor. Nós clamamos a Tua misericórdia, Senhor, a cada dia que acordamos, a Tua misericórdia se renovou sobre nós. A Tua graça, favor do Senhor que nós não merecemos, foi derramado naquele amanhecer, em cada amanhecer, para que, se as nossas famílias estão vivendo procedimentos e dias de forma disfuncionais, tóxicos, sabemos que o Senhor deseja transformar as nossas vidas. E nós precisamos do Senhor. Sozinhos nós não vamos conseguir, Senhor. Nós admitimos e reconhecemos isto porque a Tua palavra nos ensina isso. E somos confrontados com a Tua palavra. O Teu servo Moisés nos deixa lições preciosíssimas neste salmo. E a maior de todas, que nós precisamos, como pecadores, nos voltar para o Senhor e clamar a Tua bênção, misericórdia e graça. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. O Senhor já nos tem abençoado. Clamamos pela bênção principal de saúde espiritual, Senhor, mais até do que saúde física, que adiantará, ó Deus, os nossos corações, as nossas vidas terem saúde física e se perderem na eternidade por falta de saúde espiritual. Abençoa as nossas famílias, Senhor, nesses 8 domingos da família, nesses 50 dias de oração pela família, não só nesse período, Senhor, mas para que a partir dele as nossas famílias sejam confrontadas com a Tua palavra a partir da minha própria família, Senhor. E nós possamos estar buscando viver de forma saudável aquilo que Tu queres para a existência das nossas famílias. Abençoa a Tua igreja, abençoa aqueles que nos visitam nesta manhã, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela transmissão do culto. Oramos, ó Deus, por aqueles que em algum momento, quem sabe posteriormente, estarão assistindo a este culto, que possam, pela ação do Teu Espírito, serem tocados por Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações. Nós oramos e pedimos no nome de Jesus, para a glória dele. Amém, Senhor. Podeis assentar-vos. Meus irmãos, nem todos os salmos foram escritos pelo famoso salmista e rei Davi. Nem todos eles foram escritos. E aqui está um salmo preciosíssimo, que foi escrito por ninguém menos do que Moisés. Entende-se que este deve ser, com certeza, o salmo mais antigo de todos eles. Moisés. O único salmo que consta na Bíblia escrito
por ele. Veja bem, Moisés não era nenhum adolescente. Quem escreveu esse salmo não foi nenhum adolescente. E não estamos desmerecendo os adolescentes. Não foi escrito por um jovem, não. Por um adulto qualquer, não. Mas foi escrito por alguém que viveu 120 anos. Moisés faleceu com 120 anos. Já vi crente dizendo, Deus me livre, não quero viver esse tempo todo não, porque tem saúde para isso não. E essa geração nossa, atual, não. Tem saúde para isso não. Eu quero ir para a glória, lá é incomparavelmente melhor. Já dói tudo aqui, imagina, então lá na glória eu vou estar livre de tudo que é dor, doença, vírus, Covid e tudo mais. Moisés viveu 120 anos. Alguém disse sobre esses 120 anos que os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele viveu pensando ser alguém. E você sabe bem a história, Faraó, por conta da multiplicação do povo de Israel, mandou matar as crianças ali, as crianças até 2 anos, para evitar que aquele povo se tornasse ainda mais numeroso, o povo de Israel, do que o povo egípcio, e o povo de Israel estava escravizado. E você sabe de toda a luta da família de Moisés, quando a sua mãe o teve como bebê, e a luta para protegê-lo, para que ele não morresse. E tentaram esconder de todas as formas, até que chegou o momento que não dando mais, então olha, coloca ele num cesto, coloca lá no rio e fica lá de tocaia, fica olhando para ver quem vai achá-lo, e a princesa de Faraó, então a filha de Faraó o toma, e aí então a irmã de Moisés chega e diz, olha, tem uma mulher que pode cuidar dele para a senhora, se a senhora quiser. Ok, levou, e quem foi essa mulher? A mãe de Moisés. Ele pode cuidar para a senhora, pode trabalhar para a senhora, e aí cuidou do seu próprio filho. E a Bíblia diz então que ele foi para o palácio. Moisés então passou esses primeiros 40 anos de sua vida pensando ser alguém, em todo o luxo da família de Faraó. Depois então Moisés, aproximadamente nessa idade de 40 anos, Moisés, olhando o sofrimento do povo de Israel, Moisés se depara com a situação em que um egípcio estava espancando um hebreu, que então veio a ser posteriormente chamado de povo de Israel, o povo hebreu, povo de Moisés. O que Moisés faz lá? Moisés toma as dores daquele hebreu, parte para cima do egípcio, entra numa luta corporal e mata o egípcio. Isso chega aos ouvidos de Faraó, e o que faz Moisés, temendo por sua própria vida, ele foge, vai viver nas terras de Midian, se afasta, sai do Egito, deixa toda aquela pompa, toda aquela riqueza, e aí então, o mesmo que disse que Moisés passou os 40 primeiros anos de sua vida, pensando ser alguém no luxo do palácio de Faraó, agora passa 40 anos, nos desertos de Midian, com familiares lá, uma família lá, constitui família para ele, e então, essa mesma pessoa disse, ele passou agora 40 anos, entendendo que sem Deus ele não era ninguém. Ele precisava de Deus. Deus trabalhou a vida de Moisés naqueles 40 anos de luta, de dificuldade, afastado de todo luxo e pompa do Egito. E então Deus chama Moisés para voltar ao Egito, mas não para o luxo, para libertar o povo ali hebreu, sofrido. 400 anos de escravidão. Agora Deus o usa para libertar o seu povo. E Moisés vai lá. E há muito a se falar sobre esta ida. E aí Moisés passa os seus 40 últimos anos de vida, dizia a mesma pessoa, os 40 primeiros anos, pensando ser alguém, o segundo grupo de 40 anos, aprendendo que sem Deus ele não era ninguém, e ele passa os últimos 40 anos de sua vida aprendendo que com Deus ele pode ser alguém. Com Deus, só com Deus é que ele pode ser alguém. E Deus o usa de maneira extraordinária e poderosa. Moisés, como eu e você, enfrentou problemas, lutas, dificuldades no meio da sua família. Quantos desafios! E Moisés então escreve esse salmo tão precioso, Salmo 90,
onde Moisés faz um contraste, por isso que eu pedi que você lesse todo o Salmo que nós lêssemos, porque Moisés faz um contraste entre a eternidade de Deus e a brevidade das nossas vidas. Você percebeu como Moisés apresenta esse contraste, repito, entre a eternidade de Deus e a brevidade da nossa vida? No versículo 1, Moisés diz que Deus é refúgio de geração em geração. E aí ele contrasta com o versículo 3, que ele diz que o homem é pó. Tu reduzes o homem ao pó. Olha o contraste. Deus, é refúgio de geração em geração, e o homem é pó. No versículo 2, a Bíblia diz que Deus é Deus, antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, diz então Moisés, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Por outro lado, ele diz no versículo 5 e 6, sobre o homem, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. Ele compara a nossa vida ao sono e a uma plantinha que floresce de madrugada. E aí ele diz, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Acabou aquela plantinha, que estava tão bonitinha, tão maravilhosa, secou, acabou-se, rapidinho. Enquanto Deus é Deus de eternidade a eternidade. E aí Moisés faz um contraste tremendo, ele diz, no versículo 4, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Passou rápido. 1000 anos para Deus é como o dia de ontem, como um dia apenas, 1000 anos. Em contraste com isso, olha o que ele diz no versículo 9 e 10. Ele vai dizer então, pois todos os nossos dias, nós humanos, todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Toda a nossa vida como um breve pensamento, passa muito rápido. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Meu pai faz 81, agora em junho, 21 de junho. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, e olha a expressão que Moisés usa, e nós voamos. O tempo passa muito rápido. Por que eu falei do pai? Porque papai dizia o seguinte, rapaz, eu não imaginava que chegar aos 60, ainda bem que para mim ainda faltam muitas décadas, mas veja, ele dizia para a gente, ele dizia, gente, chegar aos 60 eu jamais pensei que fosse ser tão rápido, e eu já estou preocupado com isso, eu já estou olhando quantas décadas falta para eu chegar aos 60. Então ele dizia, passa muito rápido, aí ele completava, ele dizia, e daqui para frente é ladeira abaixo. Se foi rápido para subir essa ladeira de 60 anos, imagina agora descer a ladeira. E aí eu digo a muitos amigos dele, eu queria ter o vigor e a saúde dele. 81 anos, eu queria ter o vigor e a saúde dele. Que o Deus o preserve. A irmã dele está aqui, Genimar, tia Genimar, ao lado de Solange aí. Não vou nem dizer a idade dessa adolescente, glória a Deus por tanta juventude assim. Agora, eles guardam as 7 chaves e não passam a receita. Isso é que nos incomoda. Mas veja, diante de tudo isso que Moisés coloca, ele faz essa declaração preciosíssima do versículo 12. Olha o que nos diz o versículo 12. Vamos dizer juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Pode apagar, tira da transmissão para ninguém ver. Vamos dizer juntos agora? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Amém. A oração de Moisés é para que ele, Moisés, e o povo hebreu, e extensivo a nós, todos possamos contar os seus dias e usar esses dias de maneira correta. Usar esses dias de maneira correta. E Moisés entende que para isso, a única via de acesso ao conhecimento verdadeiro é ter Deus como instrutor, como educador. Olha a expressão que Moisés usa aqui,
ensina-nos. Ele está dizendo: Senhor, seja o Senhor o nosso instrutor, seja o Senhor o nosso educador, seja o Senhor o nosso mestre. Senhor, nos ensine, por favor. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que ao término dos nossos dias, da nossa vida, nós possamos oferecer ao Senhor, como a maior oferta, um coração sábio, um coração que procurou viver de acordo com a vontade do Senhor. Um coração sábio, para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos, para que possamos ofertar ao Senhor, ao término das nossas vidas, um coração sábio. Um grande problema, irmãos, é que nós vivemos muito para este momento. E muitas vezes nós não pensamos na eternidade. A gente pensa assim: eu já fui de manhã, então eu tenho saúde, eu posso ir, tenho recursos, posso me deslocar. Não, mas à noite eu não vou não. À noite eu não vou. E aí a gente perde. Não, eu vou acompanhar pela transmissão. Você não está doente, você não está de cama, você tem a possibilidade de estar adorando ao Senhor. Que bênção podermos estar reunidos, enquanto há irmãos que estão hospitalizados. Ore por João Arthur, Joãozinho, filho de Joãozinho e Dali. Eles estão hospitalizados. Que bênção a tecnologia para que eles possam cultuar juntos conosco, ainda que usando este meio, sim, mas podendo adorar, podendo ouvir a palavra, podendo orar, podendo ouvir a pregação da palavra e serem edificados, e tantos outros. Mas se nós podemos estar aqui, por que não? Precisamos que Deus nos instrua e nos ajude, para que nós possamos contar os nossos dias. E Moisés, quando fala sobre contar os nossos dias, ele não está pensando tão somente na questão matemática, de contabilizar esses dias. Calvino, reformador João Calvino, no seu comentário sobre este texto, Salmo 90, 12, então ele diz que Moisés está aqui fazendo uma oração a Deus. Ele compõe um salmo. E os salmos são orações em louvor a Deus. E aqui ele está orando, dizendo: Senhor, ensina-nos. Nós precisamos do teu ensino, Senhor. Nós precisamos do teu ensino. E Calvino então comenta, dizendo que as nossas vidas, à luz do que a palavra de Deus nos ensina, as nossas vidas chegam só até 70, 80 anos. E ele viveu 120 anos, a média 70, 80 anos. E ele está reconhecendo, dizendo: Senhor, mesmo para contar 70, 80 anos, nós precisamos, Senhor, que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias. Ou seja, o Deus que é Deus de eternidade, a eternidade é o Deus que nos ensina. E aí Calvino quer confrontar corretissimamente, maravilhosamente. Ele quer dizer: não é possível que você não consiga contar 80 anos. Um tempo tão breve, 70, 80 anos, você não consegue, você precisa de alguém que ajude você a contar. Vidas tão curtas. Crianças aprendem a contar seus anos, sua idade, logo cedo. Eu gosto muito quando nos encontramos com famílias, com crianças no elevador, e aí eu paro assim, digo, às vezes a criança está muito, não quer dizer o nome, fala, e o pai vai e fica: vá, diga seu nome. Aí, diga não sei o que, eu disse: não, deixa, ele é tímido. Eu disse: não. Aí às vezes quando eu, não diga isso, você está reforçando. Não, às vezes é birra mesmo. Aí fala assim: quantos anos você tem? Já esqueci o nome, estou preocupado com o nome. Eu quero manter um diálogo. Quantos anos você tem? Tão pequenininho, já começa e consegue contar nos dedos os seus dias. Crianças aprendem a contar logo cedo. Sabe o que Calvino diz? Que nós somos estúpidos.
em não perceber, quando nós não percebemos a brevidade da vida. Ele está falando para o próprio coração dele, para os cristãos daquela época e para nós hoje. Quando nós não percebemos a brevidade das nossas vidas e vivemos sem o temor de Deus, nós estamos agindo como estúpidos, porque a vida é breve. Nós somos estúpidos como seres humanos em sermos capazes de fazer medições extraordinárias. Nós conseguimos então contar milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões e por aí vai. E nós não conseguimos contar 70, 80 anos de vida. Nós conseguimos, dizia Calvino, estabelecer a distância entre a Lua e a Terra. Quantos quilômetros são? Eu fico me questionando, alguém já pegou uma fita métrica para poder fazer esse cálculo e foi subindo, subindo, agora sim, agora chegamos lá e agora eu posso dizer que usamos trilhões de fitas métricas e temos a prova fotográfica aqui de que a distância entre a Terra e a Lua é X. Então ele diz, nós somos capazes de estabelecer essa distância, somos capazes de estabelecer a distância entre os planetas, que o ser humano não foi lá, mas somos capazes de estabelecer isso. Nós somos capazes, dizia Calvino, de estabelecer todas as dimensões do céu e da terra. E são esses mesmos seres humanos, como eu e você, que precisamos de ajuda para a gente contar apenas 70, 80 anos de vida, se a gente chegar a tanto. Não é possível que a gente não consiga contar. E de fato não somos. Sem o auxílio de Deus, nós não conseguimos contar. E a ideia do contar, o cântico traduz um pouco do que é a ideia aqui, quando a gente diz pensar nossos dias. Contar os dias é pensar os dias que vivemos. Como nós vivemos até aqui, como nós estamos vivendo, o que desejamos viver aí para frente, se Deus nos permitir, é pensar nossos dias para saber viver. Aprender com o passado, seguir no presente, esperando o futuro, na promessa, que tem promessa de Deus para as nossas vidas, para a sua igreja. Mas não é só pensar, é lembrar. Se nós devemos ser uma família saudável, nós precisamos dizer, Senhor, nós queremos ser. Porque nós sabemos que nós devemos ser. Sim, saber, até certo ponto, para o cristão é a obrigação dele. Saber, sim, nós devemos saber. Mas será que nós queremos ser? Nós estamos dispostos a pagar o preço de sermos uma família saudável? Queremos ser uma família saudável, Senhor. E para isso nós precisamos lembrar nossos dias e neles Deus ver. E essa é a ideia do Salmo. Conte os seus dias, perceba Deus na sua existência, na sua vida. Lembrar nossos dias e neles Deus vê. Você já parou para fazer um retrospecto da sua vida e perceber Deus agindo na sua vida? Lembrar nossos dias e neles, nesses dias, a gente dizer assim, olha Deus aqui, olha Deus aqui, olha Deus ali, acolá, na minha existência, na nossa existência como família. Lembrar nossos dias e neles Deus vê. Tratar o passado, é apagar, é jogar, não, tratar. Tem coisas do passado que precisam ser tratadas nas nossas famílias, e quando elas não são tratadas, adoecem as nossas famílias. Tratar o passado. Vencer no presente, por isso que a gente trata o passado, para poder vencer no presente. Construindo o futuro, no nosso braço, não. Construindo o futuro na bênção de Deus, no poder de Deus, mas não esqueça o amor, no amor de Deus. Será que nós contamos os nossos dias? Será que fazemos um retrospecto para pensar no agir de Deus?
Nasci em 17 do 12 de 66. Solange nasceu em 15 do 1, 65. Eu só estou colocando data, não estou revelando a idade de ninguém. Ninguém tem que estar preocupado com isso. E nem você, é a hora de fazer cálculo. Esqueça a data, é só para dar um norte. Nascemos sem nos conhecer. Óbvio, não? 7 de dezembro de 88, começamos o nosso namoro. 14 de 11 de 89, noivamos. 31 de 3 de 90, casamos. Grave suas datas, viu? É um conselho que eu lhe dou, de aniversário e de casamento, para o bom andamento do casamento. Deus abençoe. Casamos. Completamos nesse ano aqui 35 anos de casamento, bodas de coral, pela graça e misericórdia de Deus, para aguentá-la. 28 de abril de 92, nasceu Dâmaris. 21 de dezembro de 98, nasceu Samara. 22 de agosto de 2015, Dâmaris casou com Wanderson. 11 de 12 de 2020, em plena pandemia, Samara e João Vitor casaram. Senhor, misericórdia. Quando é que nós seremos avós? De certa forma, pela concepção, já o somos. Quando os meus pais serão bisavós? Já o são. E a gente olha para o passado e eu tenho que dizer, Senhor, o Senhor foi sempre gracioso e misericordioso. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Um pastor foi procurado por um homem, ele parou e disse, pastor, pensar em divórcio é pecado? Pensar, pastor, eu não tomei a decisão não, pensar em divórcio é pecado? O pastor olhou e disse, você está pensando em divórcio? Ele disse, não, pastor, na verdade a minha dúvida era se homicídio é pecado. Tanta raiva que aquele homem estava da esposa. Graças a Deus que não chegamos a tanto. Mas nós somos humanos como vocês e falhos. E com isso eu não estou dizendo, ainda temos a louça do casamento. Não precisamos chegar a ponto de quebrar. E aí a gente vai aprendendo a andar como casal diante do Senhor. Vai aprendendo a criar filhos diante do Senhor. Tentamos nos preparar para a chegada de netos, pela graça do Senhor. E tudo isso é graça. É favor que nós não merecemos. É reconhecer e dizer, Senhor, aqueles 2 meninões que casaram ali, 31 de 3 de 90, ainda continuam meninões, precisando da Tua bênção, do Teu agir, do Teu poder sobre nossas vidas. Precisamos da Tua graça, Senhor, da Tua misericórdia. Porque nós não estamos ainda livres do pecado. Somos assediados dia após dia e temos sim que nos submeter ao Senhor, como diz Paulo, reconhecendo a bênção do Senhor. 1 Coríntios 15, 10 passou a ser o meu versículo preferido. Se antes eu ainda estava aprendendo e ainda estou, como diz Paulo lá em Filipenses, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, era o meu preferido. O meu preferido passou a ser 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Não, isso aí eu não posso dizer que trabalhei muito mais que todos os outros pastores. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Nós só podemos ter uma família saudável, irmãos, se nós tivermos Deus nas nossas vidas. Deus cuidando da nossa vida. Como casais, a gente dependendo do Senhor, aprendendo do Senhor, levando as lapadas do Senhor, a disciplina do Senhor, Deus cuidando das nossas vidas, nos fazendo muitas vezes amargar momentos difíceis, chorar e dizer, Senhor, mas a gente quer fazer a Tua vontade. Como Jacó, Senhor, a gente não larga o Senhor,
Porque a gente sabe que, na verdade, o não largar o Senhor é o Senhor que está gerando isso no coração da gente, por nos amar, a cada um de nós, as nossas famílias. Não há como ter uma família saudável sem Deus. Sem Deus como nosso instrutor. Quando você cantar este cântico, adorar a Deus com este cântico, pense sobre isso. Eu imagino que você saiba que, pela Bíblia, nós precisamos ter famílias saudáveis. Mas não é só dever ser, é querer ser. E dizer: Senhor, me ajude quando a minha fé fracassar. Como aquele homem clamando, dizendo: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. A minha oração é que nós possamos querer ser uma família saudável. Porque nós não vamos abençoar só as nossas vidas, é como diz o Salmo 128. Vamos abençoar aqueles que estão ao nosso redor, a nossa cidade, e a gente nem sabe, nem imagina o impacto de Deus através das nossas famílias, de cada um de nós aqui, cada família aqui, que procura viver de forma saudável a vontade de Deus para o nosso viver. Que o Senhor Deus nos abençoe, tenha misericórdia, derrame da sua graça e faça das nossas famílias, famílias e famílias que cada vez mais se preocupem em querer ser uma família saudável. Que Deus nos abençoe.